A lacrosfera está com o bumbum frenético nas redes sociais e dessa vez o motivo são as queimadas. As queimadas na Amazônia, o mundo vai acabar, socorro, oh meu Deus. Até o Arthur do Mamãe Falei resolveu dar os seus botes anais e tudo isso por quê? Porque desde que Bolsonaro assumiu a presidência e instaurou neste país a dentadura yankee falocêntrica que oprime as mulheres, os mais negros, os mais trans e agora também os índios de iPhone de bermuda tactel. É o fim do mundo, vamos compreender bem essa treta no vídeo de hoje e por isso eu peço, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem, que é pra gente alcançar mais pessoas, porque eu não preciso explicar o que o YouTube tá fazendo, né? Vamos à pauta de hoje. A galerinha da lacrosfera and isentosfera está dando botes com o bumbum porque, ó meu Deus, estão queimando a Amazônia. Eu estou dizendo que nada está acontecendo? Não. Eu estou dizendo que isso não é grave? Não. Eu apenas estou dizendo que se trata de uma histeria coletiva de pessoas que estão sendo totalmente manipuladas pela mídia. A verdade é essa. Não gostou? Chora mais. Eles são tão burros, mas tão burros, que estão dizendo que estão sofrendo e precisam salvar as girafas da Amazônia, os pinheiros da Amazônia, os dinossauros da Amazônia. Tinha que ser no Brasil mesmo a coisa dessa. Mas já que essa galera que tá fazendo essa campanha não conhece nada, não faz a menor ideia do que se passa na Amazônia, vamos ver o que falam as pessoas que conhecem e que moram lá nesse lugar. Olha esses comentários aqui do Instagram. Ô Vitor, sou amazonense. Todo ano essa época tem queimadas e esse ano, segundo a NASA, é um dos que tem menos. O outro comentou, sou de Rondônia e faz 30 anos que isso acontece nesse período. Nunca ninguém deu a mínima importância. Agora, porque o Bolsonaro é presidente, todo mundo se importa e acusa o governo de má gestão. Ficou meio escrito, mas tá, tudo bem. E o outro diz o seguinte, cortou o dinheiro das ONGs e do nada aparece esse fogo todo. Que coisa, hein? Vamos aguardar. Já tem pessoas denunciando que viram, né? Baderneiros. E olha que curioso esse depoimento que o pessoal do melhor grupo deste país, que é o meu grupo de WhatsApp, né, dos apoiadores, mandou e eu achei interessante, vou ler aqui no vídeo. Por 10 anos trabalhei na Amazônia em épocas diferentes. Nos últimos 5 anos e meio tive de morar lá e só vinha para o Rio por 6 de 40 em 40 dias, na minha folga de campo. Conheci e vi tudo que possam imaginar de corrupção, roubo, extração de ouro e outros minérios de terras indígenas e áreas de proteção ambiental com participação da FUNAI e de alguns caciques. Vi e convivi com MST comandados por PT e PCC, olha que coincidência, que invadem terras da União, saqueiam e assassinam pessoas líderes das comunidades. Lutei muito junto às comunidades quilombolas e ribeirinhas. Morava na cidade de Barcarena e percorria todo o território. Nessa cidade está instalada a Hidro, como é conhecida lá. Há anos vem poluindo descaradamente os rios e igarapés da região e sempre foi acobertada pela SEMPA e pelo IBAMA. A empresa é 1/3 do governo de quem? Da Noruega, olha que curioso. E 2/3 é da família do vocalista da banda A-ha. Agora em 2019, as coisas estão mudando, ainda muito pouco, para algumas empresas estrangeiras que adquirem terras ricas em minérios e tratam o Brasil como os idiotas tupiniquins. A Amazônia está invadida por chineses, noruegueses, canadenses, italianos, Pastoral da Terra, parte podre do Vaticano, canadenses e assim vai. Mato Grosso também está dominado. Em Mato Grosso do Sul, os chineses estão medindo forças com pequenos fazendeiros que eu conheço para não perderem a Serra da Bodoquena, que é uma terra riquíssima em minérios. Viram porque sou Moro e companhia? Vamos compartilhar ao máximo. Está aí, querida Viviane Diniz, compartilhado no meu vídeo. E olha só que coisa legal que a titia Paula vai ensinar para vocês, que na verdade vocês deveriam ter aprendido no ensino fundamental, mas como seu professor devia estar querendo lacrar muito, não teve tempo de ensinar. Lá na Amazônia tem 2 estações no ano, a estação
mais chuvosa e a estação menos chuvosa, porque chove o ano todo, né? Mas essa estação menos chuvosa, que assim favorece esse negócio de queimadas, é dos meses de junho a setembro, que é o período que nós estamos. Então, todo ano isso acontece. Quer ver como todo ano isso acontece? Olha só esses artigos. Queimadas no estado do Amazonas aumentam 91% em 2011. Tempo seco contribui para incêndios na floresta amazônica. Baixa quantidade de brigadistas dificulta combate de focos no estado. Então, reportagem de 2011. Outra reportagem aqui de 2015. Desmatamento e queimadas voltam a aumentar na Amazônia. Segundo o governo, o desmate aumentou 16%. Só no Amazonas, aumento foi de 50%. E isso foi em 2015 e Bolsonaro não era presidente. E agora vamos falar de outra coisa, assim, outra pauta que tá bem alta, que são as ONGs. O que são essas ONGs maravilhosas? Achei uns artigos aqui só para dar, assim, um início de pesquisa para vocês, porque as coisas que eu vou falar no vídeo, elas são, assim, a pontinha do iceberg. Pesquisem que vocês vão achar muito mais coisas. Olha só esse aqui. As ONGs do PT, de 2006, o artigo. Nos últimos anos, cada vez mais organizações não governamentais, chamadas ONGs, têm assumido funções do Estado, executando programas de assistência social ou de capacitação profissional. E quase sempre com recursos federais obtidos através de convênios. Desde 2001 foram nada menos que 13,4 bilhões de reais. No governo Lula, que repassou 8 bilhões de reais às ONGs, esse fenômeno tem despertado uma nova preocupação, a de que as entidades seriam apenas fachada para desvio puro e simples de recursos. 2 casos recentes levantaram essas suspeitas e envolvem petistas ligados ao escândalo da compra do dossiê contra os candidatos do PSDB. E aí fala mais ali, ó, vocês podem ver números de 18,5 milhões, 1,7 milhão, etc. Olha esse outro artigo aqui. De olho, Ministério Público do Amazonas investiga indústria de ONGs no estado. Promotora de Justiça pediu a extinção de 9 organizações e encontrou irregularidades em outras 41 que recebem verbas públicas. Olha um trechinho mais adiante desse artigo, que diz o seguinte: na semana passada, a promotoria pediu a extinção do Instituto Novos Caminhos, alvo da Operação Maus Caminhos, que entre março de 2014 e abril de 2016... recebeu do governo do estado, nem foi verba federal, fora a verba federal que eles recebem, né? O total de 549 milhões, dos quais 40,1 milhões foram realizados sem cobertura contratual. Olha só, esse outro trecho, que coisa, assim, é de causar muita indignação. A Associação Pró-Especiais do Brasil foi alvo de denúncia anônima que relatou que o presidente possuiria graves problemas mentais e por isso não poderia responder judicialmente por seus atos. O tesoureiro, por sua vez, seria analfabeto, do mesmo modo que o presidente, o que implica em uma limitação para exercício de suas funções, já que ambos movimentariam a quantia de 60 mil por mês. E por quê? Por que será que as ONGs estão tão indignadas assim? Será que é por causa disso daqui? Olha o artigo do Terça Livre. Acabou a farra. Bolsonaro denuncia planos estrangeiros para a dominação da Amazônia. Seremos a alma econômica do nosso Brasil. E ele ainda faz a seguinte declaração: veio a indústria das demarcações de terras indígenas. Pessoas com outros pensamentos querendo fazer com que o índio, nosso irmão, fosse tornado recluso como se fosse um ser humano pré-histórico. Sofri muito com isso. Cada vez que um presidente viajava para fora do Brasil, voltava para cá com a determinação de demarcar novas áreas e parques, bem como unidades de conservação. Graças a Deus, essa mentalidade mudou ao longo do tempo. Queremos integrar o índio à sociedade e fazer o casamento do meio ambiente com o progresso. E só assim, né, um pequeno adendo, caso você não saiba, esse negócio de demarcações de terras indígenas começou lá na época do FHC. O FHC socialista? Não, capaz. Isso é tudo intriga da oposição, é fake news. E será assim, por que será que eles querem tanto demarcar essas terras que curiosamente são riquíssimas assim em matéria-prima, muito cobiçada lá fora, que os outros países não têm? Eles vêm para cá e demarcam isso com qual intenção? Que mais ou menos uns 10 ou 15 Yanomami
os mais destacados da comunidade estão na América, aprendendo inglês, aprendendo uma porção de coisas e aprendendo uma política. E esta política vai acontecer em quê? Eles vão voltar dentro de 1 ou 2 anos, que talvez, eu não sei se eu vou assistir, mas vocês vão. Daqui uns 2 ou 3 anos, essa gente volta para as tribos Yanomami, liderando, falando inglês, uma outra mentalidade. E o que eles vão fazer? Eles vão pedir um território Yanomami desmembrado do Brasil e da Venezuela. Desmembrado do Brasil e da Venezuela. Desmembrado do Brasil e da Venezuela. E a ONU vai dar. A ONU vai... E assim, para coroar o absurdo, como se já não bastasse tudo isso que eu falei pra vocês, que, repito, é a ponta do iceberg. Esse negócio de ONG, minha gente, até vai aparecer na caixa lá, a caixa preta do BNDES, vai aparecer um monte de dinheiro doados para as ONGs, né, que patrocinavam salários e viagens pra lá e pra cá. Inclusive, o príncipe da Noruega teve uma vez aqui no Brasil, numa visita muito suspeita, muito secreta. Pesquisem aí que vocês vão achar. Mas assim, é legal também as imagens que estão compartilhando. Tem imagem, olha aí, ó, imagem do macaquinho lá chorando, aquilo ali foi na Índia. Na Índia tem gente compartilhando queimada da Amazônia com um canguru no meio da queimada. Tem também os dados falsos, né, porque o INPE, segundo os dados do INPE, esse ano o desmatamento foi menor. E segundo dados da NASA, as queimadas estiveram esse ano abaixo da média dos últimos 15 anos. E foi tanta fake news, tanta imagem falsa, que até Arthur Moledo Val colocou lá a thumb do vídeo dele, uma imagem de uma queimada que aconteceu em 2017. E falou um bando de bosta naquele vídeo dele e quis ensinar o pessoal a ser conservador. Não, porque se você é conservador, porque você tem que apoiar, porque os conservadores preservam a natureza. Ok, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sair destruindo a natureza, que não é assim, que papapá, que não tem problema nenhum, queime, faça, aconteça. Não, não é isso. Eu apenas estou dizendo que é uma histeria coletiva. E o mais legal assim, é que ele indica um livro. Ah, se você é conservador, porque você tem que ler isso aqui, porque é responsabilidade do governo, sim. O livro que ele indica é do Roger Scruton, Filosofia Verde. E eu vou ler um trechinho do livro, porque eu acho que o Arthur não leu. Porque se ele tivesse lido, não teria falado algumas coisas que ele falou no vídeo. Ele disse que isso sim é responsabilidade do governo. Olha só o que o próprio livro que tu indicou, Arthur, diz. A história nos ensina que projetos de grande escala perdem eficiência e responsabilidade quando deixado nas mãos dos burocratas e que as regulamentações governamentais produzem efeitos colaterais que frequentemente pioram aquilo que devem solucionar. E Roger Scruton fala muitas coisas em alguns livros dele, como por exemplo esse outro aqui, ó, Como Ser um Conservador. Tem também esse outro aqui, ó, Argumentos para o Conservadorismo. Leu? Não leu? Pois é. Então ele fala algumas coisas aqui que a gente tem que ter prudência, que a gente deve estudar, que a gente não deve sair fazendo as coisas sem antes ter estudos que, né, comprovem se faz ou não mal. Mas assim, inclusive o MBL fez um videozinho lá, tava eu, tava o Olavo de Carvalho, tava a Débora, tava o pessoal lá, dizendo que a gente é a direita, do chapéu de alumínio, que não sei o quê. E casualmente nesse vídeo que eles publicaram, eu faço a resenha desse livro aqui, Psicose Ambientalista, que também é do conservador. Já leu esse livro aqui? Então, leia esse livro aqui, vocês vão ver que esse negócio de que o aquecimento global está sendo provocado pela ação do homem é muito estranho, é fake news. Também tem um outro livro para indicar, olha só, esse daqui, que não tá aparecendo por causa do croma, tá? Mas é o Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas. Todos os livros à venda na minha livraria, vocês sabem, o link tá aqui na caixa de informações. Mas assim, Arthur, faz assim, lê todos esses 5 livros e depois a gente debate. Quer debater sobre o assunto? Não tem problema nenhum. Agora, para de ficar querendo ensinar o padre a rezar missa. E vocês que estão assistindo esse vídeo, por favor, né, compartilhem, porque o pessoal tá achando que tá queimando koala na Amazônia, as girafas vão morrer, os leões, socorro, oh meu Deus. O fato é um só, a mídia está revoltada porque Bolsonaro cortou a verba e as ONGs pelo mesmo motivo. Então, não seja um idiota útil, leia e pare de acreditar no que a extrema imprensa fica jogando na sua cara. É tudo fake news, é mentira. E por falar em fake news, será que aquela investigaçãozinha lá do STF vai ver esse negócio de
fake news com essas fotos falsas, porque assim, ó, mais fake news do que isso, só 2 disso. E aí, STF, vai investigar esse bando de coisa, de mentiras que estão espalhando? Ou a CPI, a investigaçãozinha de vocês, deles não é CPI, né? Mas a investigaçãozinha do STF é só para investigar os youtubers conservadores? Vou deixar o mistério no ar.